Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos estar falando sobre o reino fungi, tá bom? E líquens, no caso líquens e micorrízias também. Pessoal, o módulo 31. O reino fungi ele é um reino muito importante, muito interessante da gente trabalhar com ele, porque ele é um reino que vai falar sobre diversos organismos aí que participam de processos comuns da nossa vida, como alimentação, como decomposição, né, fabricação de produtos alimentícios, diversas outras áreas, né, inclusive para nossa diversão também, né, fabricação de queijo, fabricação de vinho, fabricação de cervejas, né, então, ou seja, ele é um reino assim que ele é muito bacana, que ele envolve diversos organismos. Tem o cogumelo shiitake, eu gosto do cogumelo shiitake, tem o champignon, shimeji, cogumelos comestíveis. Então é um reino muito bacana e muito gostoso. Mas também tem coisas ruins também, né? Que tem uns também aí do caso alguns fungos também que são causadores de doenças. Então nós vamos observar um por um aí. Segue aí comigo então, vamos lá? Então, pessoal, nesse reino fungi aqui, ele vai ser constituído por seres o quê? Eucariontes, né? No caso aqui vai ser pertencentes aos eucárias, né? Lembra lá das bactérias, das arcabactérias e dos eucárias, eucariontes. Ele pode ser uni ou pluricelulares, nós vamos encontrar fungos unicelulares como pluricelulares também, tá? Nós vamos encontrar também aí, né, no caso, no fungos, eles vão ser o que? Heterótrofos, né? Ou seja, eles não são capazes de sintetizar seu próprio alimento. Então eu falo que eles o que? Não possuem clorofila como pigmento. Então eles não fazem a fotossíntese, né? Eles podem ser saprófitos também ou parasitas. O que é esses saprófitos? Eles vão degradar a matéria orgânica, né? Eles vão ser decompositores, né? Ou seja, quando algum organismo morre, eles vão ser consumidos por esses fungos e bactérias. Eles vão ser também parasitas, pé de atleta, cândida, sapinho, fungos do cafeeiro, ferrugem asiática, que são fungos maléficos aí também, que eles são parasitas de plantas ou organismos vivos e animais e mamíferos também, né? E também, uma coisa muito importante, pessoal, que se um vestibular for te perguntar, ele vai te perguntar isso aqui, que é o quê? A parede celular do fungo, ele é constituído pelo quê? Pela quitina. A quitina é aquele mesmo material do exoesqueleto quitinoso dos invertebrados. Tá? Então, ou seja, tanto fungos quanto os invertebrados, eles vão ter o quê? Quitina no seu material, no caso parede celular, beleza? E outra coisa, substância de reserva dos fungos, pessoal. Ele é um polissacarídeo, glicogênio, também isso é muito importante, tá bom? Então são coisas exclusivas aí no caso desse reino fungi, tá bom? Ou seja, substância de reserva dele é o glicogênio, tá bom? Então também é importante, e a gente já viu algumas questões perguntando sobre isso aí já, em relação aos fungos, tá? A reprodução dele, sexuada ou assexuada, tá? Então ele pode ser lançado também tanto por esporos, tá? Ou seja, vai utilizar o vento para lançamento de esporos, tá? Então, ou seja, ele tem capacidade de sobrevivência em diversos períodos, ele aguenta ficar muito tempo guardado, depois quando é umidificado ele volta à vida, ou seja, ambientes úmidos, ambientes secos, ou seja, em muitos lugares nós vamos encontrar grandes quantidades de fungos aí, tá bom? Ele vai ter alguns sub-reinos, né? Por exemplo, aqui os Critidiomycotas, no caso, que vai ser formado pelos homicetos e também pelo outro, agora eu vou passar o outro aqui, eu esqueci o nome do outro aqui, que ele vai ter o que, pessoal? Ele vai ser representado, né, por fungos aquáticos, né, os homicetos aqui, vive água doce, né, produzir esporos flagelados, uma grande importância dele aqui. Eles vão ser aqui, no caso, grandes partes decompositores ou saprófatos. Quando você entra numa mata, você vê aquele tanto de folha morta no chão, ali tem o quê? Ali tem hifas de fungos, ali tem micélios fúngicos, ali tem fungos e bactérias decompondo a matéria orgânica, a gente chama de serrapilheira. Ela pega toda a matéria orgânica da folha e derrete, dos troncos, e derrete aquilo ali, dissolve, decompõe aquilo ali. Ela absorve o que ela quer e o que ela não quer, ela devolve para a terra em forma ali, no caso de adubo, tá? Então,
Eu vou ter alguns parasitas, né, e uns fitópteros infestas, no caso aqui, que provocou algumas doenças, como ferrugem da batata. Temos aqui o plasmótero, as vitícolas, que no caso, ele foi provocado uma doença que é o mal do vinhedo, ou seja, destruindo vinhedos. Teve no Brasil também da ferrugem asiática, nós vamos ver um pouquinho depois também, que são outros. Ou seja, tem muitos fungos que são bem complicados. Por exemplo, tem clodosporo, rhizopus, fusário, foma, que são fungos que inclusive eu trabalho no meu mestrado com alguns também, que atacam feijão, que atacam milho, que destrói plantações, né? Então isso é muito importante a gente conhecer os fungos. Outro sub-reino também é os eumicotas, que são chamados de fungos verdadeiros, tá? Então, ou seja, nós temos os zigomycetos, que são, no caso, aquele bolô do pão, tá? Eles são decompositores também, tá? Ou parasitas de plantas, no caso aí o rhizopus, né? Que é o bolô negro do pão. Esse rhizopus aí, pessoal, eles são fungos que ele decompõe, no caso ali, toda a matéria orgânica do ingerindo, no caso aqui, essa glicose do pão, né? Então, ou seja, aqui ele vai formar essas hifas, né? Essas hifas aqui que vão entrar dentro do pão e vão consumir. Então, isso que a gente vê de fora aqui, que é o verdinho aqui, o bolô do pão, é só o esporângio. Então, assim, chega a pessoa lá, vai comer um pãozinho, aí tá meio verdinho, só no pedacinho do pão, o que ele faz? Ele vai lá e tira o pedacinho que tá verdinho e joga fora, achando que jogou o fungo fora, né? Ou seja, você não jogou ele fora, jogou só o esporângio dele fora, né? Na verdade, o fungo está dentro do pão. O extrato de tomate, já guardou o extrato de tomate também na geladeira? Tem gente que não tem contra, ele vai lá e arranca só aquela capinha ali. Mas por dentro, as hifas do fungo ali já está totalmente tomada dentro daquele material. Então você come ele ali, ajuda a temperar a sua comidinha ali também. As hifas, né? Ou seja, o que é a hifa, pessoal? No caso aqui, a hifa são esses segmentos, né? No caso aqui, que vai formar o nosso fungo, no caso aqui, tá bom? Que vai formar o quê? Um conjunto de hifas vão formar o micélio fúngico. E o esporângio? O esporângio, no caso aqui, vai ser essas estruturas que vão conter esses esporos, que na hora de reproduzir, ele vai liberar esses esporos que vai no vento até chegar no outro lugar. Então a gente vai encontrar fungos com grandes quantidades de reprodução. Agora, os ascomicetos, no caso aqui, eles podem ser tanto microscópicos como macroscópicos, né, no caso aqui. Então, as espécies microscópicas, nós podemos encontrar Saccharomyces, no caso, que é a levedo ou levedura. Essa aqui eu tenho ela na minha casa, porque eu fabrico cerveja artesanal, eu faço lá na minha casa mesmo. Então, eu utilizo muito essa levedura para produzir. Eu coloco eu tiro, extraio, no caso, o açúcar do malte da cevada e deixo lá uns 15 a 20 dias lá essa levedura comendo aquele açúcar. E ela fermenta e ela vai me dar o quê? Ela vai me dar o quê? A cerveja, no caso a fermentação alcoólica, né? E vai liberar ali o CO2, que é aquelas bolinhas da cerveja quando os refrigerantes, também é CO2 aquilo também, né, que fica voando, que fica saindo do fundo e indo para a borda do copo, dá aquela espuminha lá. Beleza, pessoal? Então, eles também são fabricados para produção de vinhos, de pães, bolo, né? No caso aqui, que são chamados de fermentos biológicos. Tem uma questão do Enem que ele fala sobre isso aqui. Uma mulher fez um pão lá, amassou a rosca, deixou no sol e colocou fermento biológico. Depois de um tempo, o pão cresceu. Por que ele cresceu? Porque esse fermento gerou CO2 ali, no caso, e álcool, né? Só que quando a gente assa a rosca no forno, esse álcool evapora, porque senão nós ia comer uma rosca alcoólica e não poderia comer rosca. Os de menor aí. Então, ou seja, é uma questão do Enem. Então, ou seja, é um subproduto deles. Nós temos também outros organismos macroscópicos, que também é dos ascomicetos, no caso, que é o gênero Penicillium, né? O Penicillium é um mofo cinzento, né? A gente pode ver ele aqui, que no caso eles utilizaram ele para produzir a penicilina, né? O Penicillium notatum, que é o nome dele. E esse fungo da penicilina, eles extraíram aí um antibiótico, ou seja, um antibiótico muito poderoso, que salvou milhares de vidas, milhões, né, pessoal, de vidas aí em função da penicilina, que era um antibiótico muito poderoso, né? Eu já tomei ela, quem já tomou sabe que dói muito essa injeçãozinha, então ela faz parte. Tem o aspergillus, eu trabalho com ela na Federal também.
que ele é mofo de cereais, tá? Então ele desenvolve no milho, no grãos ali, amendoim, e também ele pode produzir, pessoal, uma substância cancerígena, aflotoxina. Então, ou seja, amendoim guardado há muito tempo, esses trens é meio perigoso, tá? Os gêneros também neurosporos também que utilizado em pesquisas genéticas, então tem muitos fungos. Outras espécimes, né, no caso aqui, nós temos as trufas, pessoal. Essa trufa aqui, pessoal, uma trufinha dessa aqui vale muito dinheiro, milhares de dólares, tá? Que no caso aqui, elas são fungos também comestíveis, né? E é muito caro na gastronomia, diz que esse trem é muito gostoso. Não sei nem se um dia eu vou poder conhecer um negócio desse na minha vida, que diz que é muito caro. E outro também é a ferrugem asiática. A ferrugem asiática, pessoal, destruiu grandes partes das plantações no mundo inteiro, né? Então é um fungo que ataca o cafeeiro, que ataca a soja, que o Brasil conseguiu erradicar. Então, assim, quando tem alguma incidência disso aqui, ó, em algum país, nossa, acaba com a plantação, destrói a economia, então é muito importante. Temos também os basidiomicetos, que apresentam, no caso, esses micélios aqui, que eu vou chamar de frutificação. Então, esses micélios, quando formam essa frutificação, vai formar aqui, no caso, o cogumelo, ou orelha de pau, aquele que parece, que fica nas madeiras, que parece uma orelhinha também, né? Temos cogumelos comestíveis, o champignon, o shiitake, shimeji, o fungi, que são cogumelos bacanas. Tem também uma manita muscosa, que é um cogumelo alucinógeno, né? Que o pessoal faz o chá de cogumelo doidão aí, para quem já ouviu ventania. Então, ele é alucinógeno, deixa a pessoa muito loucona, tá? Então, o que ele vai ter aqui, pessoal? Ela vai ter aqui os basídeos, né, que vão ser liberados aqui nas hifas dele aqui. Ela vai germinar, no caso aqui, as hifas haploides, né, formando duas, no caso aqui, uma célula aqui dicariótica, tá? Então, essas hifas aqui dicariótica, elas vão formar, através dessas células aqui, formar os micélios, que vão germinar, formar um corpo de frutificação, né? Essas lamelas aqui que fica debaixo aqui desse corpo de frutificação vão formar essas células dicarióticas, tá? Que vão fecundar. Então, o que acontece? Dois núcleos aqui vão se encontrar, formar uma célula 2N, que através da meiose vão formar quatro basidiosporos aqui, que novamente vai voltar para o ciclo. Então, ela tem um ciclo bem aí, no caso, que vai formar entre células haploides e células diploides dentro do basidiomiceto. Temos também alguns fungos, no caso, imperfectos, né, que são os deuteromicetos, que eles são causadores de algumas doenças. Então, nós temos fungos imperfeitos, né, que no caso aqui, a reprodução sexual dele não é tão conhecida assim. Ele pode ser parasita para plantas, animais e também, no caso, seres humanos, tá? Então, ele pode provocar doenças, no caso aí, pessoal, micose, a pele de atleta, que é pano branco, infecção na mucosa como sapinho, a Cândida albicans, que é uma doença sexualmente transmissível também através do fungo, e algumas outras doenças fúngicas, né, conhecidas aí como micoses, tá bom? Que são aí grandes causadoras de malefícios para os seres vivos, tá? Algumas espécies de fungos, eles estão associadas a certas raízes. Então, ou seja, quando o fungo está associado à raiz, eu vou chamar ele de micorrízias. No caso aqui, pessoal, eu tenho uma relação mutualística, onde a planta fornece para o fungo glicose, suco, e o fungo vai fornecer para plantas aqui sais minerais, ou seja, há uma relação de troca. Nós temos também o líquens, já viu naquelas árvores? Parecem essas manchinhas aqui na árvore, isso aqui são líquens. O líquens é uma associação entre algas com fungos, também uma relação de simbiose mutualística. Então a alga vai produzir a fotossíntese, vai fornecer para o fungo, no caso aqui, né, os materiais glicose, e o fungo que está envolvido entre ela aqui, envolvido aqui nessas algas aqui, ele vai fornecer para elas aqui através dessas hifas aqui, protegendo ele, né? Vai buscar também água, vai buscar nutrientes, minerais, substratos de dentro desse material. E ele libera para as algas esse material e as algas liberam para o fungo, no caso, porque as algas fazem a fotossíntese e os fungos não. Vai liberar para ele a glicose. Tá vendo que é uma relação mutualística? Você pode ver também que os fungos, esses líquens aqui, pessoal, também elas são controladores de qualidade ambiental. Um lugar onde tem muito líquen significa que a qualidade ambiental é bem preservada, beleza? Então vamos agora para nossas atividades, tá? Vamos tentar trabalhar juntos as atividades aí com vocês na WhatsApp, beleza? Até mais e tchau!